São cerca de 8 da manhã do dia 23 de janeiro, 1483. Anselmo Adornes, membro da famosa família de Bruges, toma café da manhã no salão de hóspedes de um mosteiro escocês. Um pequeno exército de homens se reúne do lado de fora, determinado a fazer mal a ele. Querendo proteger as freiras, Anselmo decide sair e tentar dialogar com os homens. Uma decisão que lhe custará a vida. Peregrino, comerciante, humanista, cavaleiro, diplomata, homem renascentista, Anselmo Adornes era muitas coisas, mas o que um comerciante flamengo estava fazendo na Escócia e por que ele foi assassinado? Bem-vindo à loucura medieval. Os rumores de insurgentes se tornam mais altos pelo campo afora, enquanto os sinos tocam por vingança. Acusado pela morte do príncipe, você tem vivido em ignomínia por anos, mas eventos recentes estão mudando isso. Foi apenas um caso de estar no lugar errado na hora errada, ou havia mais do que isso? Que o patrocinador de hoje, Bellwright, é um jogo de sobrevivência estratégica medieval de mundo aberto para um ou mais jogadores. Você deve juntar as peças do seu passado e trazer justiça para uma nação em ruínas. Lidere uma rebelião contra a soberania corrupta, como Bellwright, descobrindo verdades ocultas sobre sua família ao retornar à sua terra natal em busca de respostas. Neste vasto mundo aberto, construído no Unreal Engine 5, você trabalhará para passar de um pequeno assentamento a líder de uma rebelião em pleno desenvolvimento. Auxilie os aldeões a erguer seu povoado e enfrentar perigos para obter força e fama? Você deve equilibrar as exigências de liderar em batalha com o moral dos aldeões protegidos, ou seja, deve conciliar felicidade e severidade. Você pode ser um líder eficaz de homens e um pilar da comunidade ao mesmo tempo? Recrute aliados para fortalecer sua resistência contra a coroa e seja o herói que seu povo necessita. Bellwright já está disponível em acesso antecipado no Steam. Clique no link na descrição para mais informações e obtenha 10% de desconto até 11 de julho. Bem-vindo à Loucura Medieval. O tema do vídeo de hoje: Bruges tornou-se a capital do Condado de Flandres em 1089. Sua localização era perfeita para o comércio da Liga Hanseática, uma rede medieval de guildas de comerciantes e cidades no centro e norte da Europa. Desde o início do século XIII, Bruges desenvolveu novas formas de comercialismo mercantil no circuito das feiras de tecidos franceses e flamengos, reunindo conhecimento e recursos. Excedentes da indústria de tecelagem de lã e tecidos poderiam ser armazenados com segurança dentro das muralhas da cidade, sob supervisão dos condes de Flandres. Os mercadores de Bruges se ligaram às regiões produtoras de lã da Inglaterra e Escócia, usando seus recursos e trabalhadores. A primeira frota mercante da República de Gênova chegou em Bruges em 1277. Com a nova ligação comercial do porto com o Mediterrâneo, surgiram oportunidades comerciais e financeiras, trazendo abundância de dinheiro. Os Adornes, tradicionalmente, foi Anselmo Adornes quem fundou o ramo flamengo da família. Ele se estabeleceu na Flandres após visitar Jerusalém em 1269, acendendo uma devoção familiar à Terra Santa e seus locais. Em 1427, Pieter e Jacob, descendentes de Apocano, peregrinaram a Jerusalém. Jacó foi nomeado cavaleiro do Santo Sepulcro, honra reservada a peregrinos dignos. Foi uma cerimônia solene de cavalaria antiga. Ao retornarem a Bruges, os irmãos receberam permissão do Papa Martim V para construir uma igreja particular baseada em sua casa de família, em honra e memória da paixão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu Santo Sepulcro, conhecido pelo nome de Jerusalém, como uma forma de comemorar sua peregrinação. Anselmo nasceu em 8 de dezembro de 1424 em uma família rica e influente. Seu pai era Pieter II Adornes e sua mãe Elisabeth Brida X. Anselmo tinha apenas 19 anos quando se casou com Margaret van de Benck, filha de um patrício, e pouco se sabe sobre sua infância. Nessa época, Anselmo começou a participar de competições de justas cavalheirescas. Esses jogos
eram organizados pela Companhia do Urso Branco de Bruges, com participação de jovens de famílias estabelecidas. Os jogos permitiam que nobres e moradores de Bruges se unissem, colhendo benefícios comerciais ao atrair visitantes e comércio para a cidade. Anselmo então se juntou à corte de Philippe o Bom, duque de Borgonha. Em 1468, Anselmo organizou o torneio da Árvore Dourada para celebrar o casamento de Charles, o ousado, duque de Borgonha, filho de Philippe, com Margaret de York. A entrada alegre do casal na cidade viu a noiva andar em uma liteira dourada puxada por cavalos brancos. Isso foi seguido por 10 dias de festividades, incluindo o torneio teatral de Justa de Anselmo. Com tochas decorando os canais, flores adornando as pontes, pelicanos artificiais sentados em árvores falsas e arqueiros esculpidos jorrando vinho grátis, foi descrito como o casamento mais espetacular que já ocorreu em Bruges. Para Anselmo, seu alto status na cidade foi selado. Os padrinhos de seus filhos eram figuras ilustres como Louis de Bruges, conde de Winchester, o banqueiro Médici Tommaso Portinari e o abade Jean Crabbe, bem como membros de importantes famílias genovesas. O comerciante Adornez estava envolvido no comércio internacional, incluindo o lucrativo comércio de pedra de alumem, um mineral encontrado fora da Europa e importado do Mediterrâneo. A pedra era usada como fixador de corante na fabricação de tecidos e lã. Anselmo também foi um mediador para transações com os comerciantes genoveses e espanhóis até sua morte. Além de liderar o negócio da família, Anselmo seguiu os passos de seu pai e tio ao ser ativo no cargo público. Ele ocupou posições-chave em Bruges, como guardião da colônia de leprosos, conselheiro da cidade e tesoureiro. Anselmo, o humanista, também era um patrono das artes. De sua associação com Charles, o Audaz e a Irmandade de Nossa Senhora da Árvore Seca, ele se interessou pela música religiosa polifônica e providenciou o treinamento de um alaudista em 1472. A biblioteca, iniciada por seu pai, Peter, era mantida na igreja. Ele insistiu que, cito, todos os nossos livros, tanto em latim quanto em flamengo, devem ser mantidos na capela de Jerusalém em púlpitos para que qualquer pessoa possa se beneficiar deles. Bíblias, hagiografias e textos teológicos também eram mantidos ao lado de obras humanistas de autores clássicos como Macróbios e Virgílio e escritos geográficos, anatômicos e astronômicos. O próprio Anselmo transcreveu uma cópia do Sonium Siponius de Cícero. Diplomata. Entre 1460 e 1470, Anselmo atuou como diplomata para o Duque de Borgonha. Bruges era o principal parceiro comercial da Escócia, mas em 1467 o parlamento escocês proibiu seu uso como porto principal. Anselmo foi enviado à Escócia em uma missão diplomática com outros 30 homens da corte de Borgonha. Não se sabe por que ele foi escolhido pelo adolescente James III, rei dos escoceses, mas Anselmo recebeu um tratamento especial e foi convidado para sua casa. As negociações foram um sucesso e os comerciantes retornaram em 1470. O rei escocês fez de Anselmo um conselheiro real, senhor de Cautoy, cavaleiro da Ordem do Unicórnio, e o agraciou com terras escocesas, casas em Edimburgo e renda por seu fiel serviço. Anselmo também viajou para a Polônia para a corte do rei Casimir IV em nome do Duque de Borgonha, onde recebeu uma carta de salvo-conduto para o Shah da Pérsia, Yusuf Hassan. O duque queria convencer o Shah a participar de uma campanha militar contra os otomanos. Anselmo foi escolhido por sua familiaridade com os territórios muçulmanos após sua peregrinação a Jerusalém. Ele também negociou a devolução da galera de Tommaso Portinari, o São Mateus, quando foi sequestrada pelo corsário Paul Benwick no Mar do Norte. Após a morte de Carlos, o Audaz, em 1477, houve tumultos em Bruges. Maria da Borgonha, única filha de Carlos, designou Anselmo e outros figurões seniores para encontrar uma solução pacífica. O povo estava descontente com a gestão do conselho e os homens foram presos por suspeita de desvio de verbas públicas. Anselmo foi interrogado com outros. Todos os homens confessaram sob tortura que roubaram dinheiro do tesouro. 2 deles foram despojados de seus bens e forçados a se mudar para um mosteiro. Anselmo
vestindo apenas roupa íntima, foi obrigado a caminhar descalço e descoberto de bandeira em bandeira, implorando a misericórdia dos decanos da cidade. Ele também teve que pagar 4 vezes o valor roubado confessado e foi proibido de assumir cargos públicos. Após a morte da esposa e o incidente em Bruges, Anselmo voltou à Escócia, tornando-se um dos companheiros mais próximos de James III e guardião do Palácio do Rei em Linlithgow. O peregrino Anselmo continuou a tradição familiar de fazer peregrinações à Terra Santa. Na primavera de 1470, após confissão e comunhão, ele partiu com poucos companheiros que montaram seus cavalos em frente a Jerusalém, em Bruges. Eles viajaram pela Borgonha francesa, pegando o filho mais velho de Anselmo em Pavia no caminho. Jean, que foi educado desde os 10 anos e estudou em universidades em Paris e na Itália, registrou a viagem em um diário. Em Roma, buscaram uma audiência e bênção com o Papa Paulo II antes de partirem para a Terra Santa pelo porto de Gênova. Os peregrinos ficaram um tempo no mosteiro de Santa Catarina Sinai. Catarina era importante para a família Adornes e Jean a referia como nossa padroeira e advogada. O baú de mármore com restos da santa foi aberto e o grupo pôde beijar o caixão. Anselmo foi autorizado a tocar o corpo com joias e presentes para Carlos, o Calvo, e o rei James III. Ao retornar, a reputação de Anselmo em Bruges aumentou e ele se tornou governador do concelho, dedicando-se a reconstruir a capela de seu pai inspirada no Santo Sepulcro de Jerusalém. O exterior da capela tem uma torre octogonal e uma cúpula em forma de cebola, que evoca a exótica arquitetura do Oriente Médio. O interior está repleto de simbolismo e inclui uma representação da cavalaria, com crânios e ossos, vitrais, imagens da Paixão de Cristo, relíquias extraordinárias trazidas da Terra Santa e uma cripta contendo a réplica do túmulo de Jesus. Anselmo também adicionou 6 casas de caridade à propriedade para 12 mulheres pobres, além de ampliar e renovar a casa da família. O edifício foi concluído quando Anselmo morreu em 1483. Assassinato. North Berwick, Escócia, em uma fria manhã de janeiro. Após a missa, os convidados tomavam café da manhã no mosteiro. Um servo entrou correndo com uma mensagem para um dos cavalheiros. Fuja! Corra! Foi. Os soldados estão chegando. Fora do convento, cerca de 200 homens armados se reuniram com lanças e espadas. Mas Anselmo não fugiu. Em vez disso, ele saiu corajosamente para confrontar seus agressores. Ele nem mesmo teve a oportunidade de falar antes de ser atacado, espancado e esfaqueado. Ferido na cabeça, ombro e abaixo do coração, Anselmo jazia morto. Ainda não satisfeita com seu trabalho, a multidão arrancou a corrente de seu pescoço, os anéis de seus dedos e até o casaco de suas costas, feito do rico tecido flamengo pelo qual sua cidade natal era tão famosa. Não está claro quem deu a ordem para o assassinato de Anselmo. Ele fez um testamento apenas 3 meses antes de seu assassinato. Talvez tivesse algo a temer. O rei James era impopular e havia conflito com seu irmão Alexander Stuart, conde de Albany, que tentou usurpar o trono com a ajuda do exército inglês invasor em 1482. Então o rei e seus favoritos tinham muitos inimigos. Afinal, Anselmo era um estrangeiro condecorado cavaleiro e premiado com terras escocesas. Legado. A histórica e extraordinária Capela de Jerusalém em Bruges, junto com as casas de caridade, formam parte de um museu aberto ao público. Surpreendentemente, os descendentes de Anselmo ainda mantêm a propriedade dos Adornes. O corpo de Anselmo foi enterrado na Escócia, mas seu coração foi levado de volta a Bruges e colocado em seu túmulo no centro da igreja de Jerusalém, junto com sua esposa Marguerite, que lhe deu 16 filhos. Me esforço, mas não consigo deixar de ter pena dela. Lá, Anselmo é retratado usando uma corrente com o símbolo do unicórnio escocês no pescoço. Há uma placa na igreja de São Miguel em Linlithgow, Escócia, perto do Palácio Real. Ela diz, citação,
Lembre-se de Anselmo Adonais, comerciante, diplomata e amigo da Escócia. Embaixador de Charles, Duque de Borgonha, na corte do rei James III, conservador dos privilégios dos comerciantes na Flandres. Nascido em Bruges, 1424, morto na Escócia, 1483, e enterrado perto deste lugar. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se está gostando dos vídeos. Até a próxima semana. Até lá, tenha uma ótima semana. Saúde